Rapaziada, Pablito investidor aqui e hoje vamos dar continuidade aqui no segundo aulão sobre investimentos, sobre o básico que você precisa aprender sobre investimentos para poder começar a investir. Se você não sabe nada, zero sobre investimentos, essa aqui é a segunda parte do nosso aulão. Confira lá o primeiro vídeo que eu soltei, que foi uma introdução, né, nos investimentos, só que falando primeiramente sobre a renda fixa, o que você precisa saber, tipos de investimentos, LCI, LCA, debentures, tesouro direto, ali, o que é tudo isso. Mas nesse segundo aulão a gente vai estar dando introdução aqui na renda variável. Essa aqui é a parte 1. E nesse aulão aqui a gente vai estar dando introdução e explicando o que é a renda variável, fundos imobiliários, o que são, como funciona, tipos de fundos imobiliários e o que analisar. Como vocês já estão vendo e já sabem, hoje o conteúdo vai ser sobre isso e a gente vai estar dando introdução. E rapaziada, sem mais delongas, já vamos estar dando introdução nesse super aulão top que eu preparei aqui para vocês com muito carinho, com slides para poder ficar mais imersivo, para ficar mais dinâmico e vocês entenderem não só com texto, mas também com imagens referentes sobre o assunto. E a primeira pergunta, né? O que é renda variável? Renda variável é um tipo de investimento cujo retorno não é fixo e pode oscilar conforme o desempenho do ativo no mercado, oferecendo tanto oportunidade de altos ganhos quanto risco de perda. Diferente, né, de quando eu falei sobre a renda fixa, onde a partir do momento que você vai investir, você já tem uma ideia, você já sabe quanto que você vai ter de retorno, a porcentagem em cima e o prazo é estipulado até quando que esse dinheiro vai ficar investido e rendendo. Já na renda variável é diferente, né? Como o próprio nome diz, é variável, então você pode tanto ganhar muito quanto também perder por causa dos riscos. A renda variável refere-se a investimentos onde o retorno financeiro não é garantido e pode variar ao longo do tempo. Isso significa que o investidor pode ganhar ou perder dinheiro dependendo de fatores como o desempenho das empresas, condições econômicas e eventos de mercado, né? Como o próprio nome diz, a gente não tem nenhuma certeza de ganho, a gente pode tanto ganhar e perder, e certeza de lucro não existe, não é garantido. Como o nome diz, é variável essa renda. E dando introdução aqui, a gente vai estar falando aqui nesse vídeo, nesse aulão, sobre fundos imobiliários. No próximo vídeo daí eu entro no assunto de ações. Mas o que são fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, mais conhecido como FIIs, são uma modalidade de investimento coletivo que permite que investidores adquiram cotas de um fundo que investe em imóveis físicos, como shoppings, edifícios comerciais, hospitais ou em títulos relacionados ao setor imobiliário, como certificado de recebíveis imobiliários, mais conhecido como CRIs, e letras de crédito imobiliário, LCIs. Os fundos de investimento imobiliário são uma forma mais simples de investir em imóveis, sem que haja necessidade de comprá-los diretamente. O investimento acontece através da aquisição de cotas. E assim, investir em FIIs faz com que o investidor se torne dono de uma pequena parte dos imóveis, sem lidar com escrituras, compra de terreno ou reformas que eventualmente um imóvel precisa. Na prática, fundos imobiliários é uma forma assim de você investir no imóvel, só que sendo uma pequena parcela. Assim, vamos imaginar que 10 pessoas se comprometem para comprar uma casa de 100 mil reais. Logo ali, a cota, a porcentagem de cada um ali que vai ter que dar vai ser 10 mil reais para poder fechar ali o valor de 100 mil reais. Só que imagine que os fundos imobiliários são milhares de investidores investindo, seja num galpão, num prédio, num edifício, em tudo mais estrutura. Só que o valor de entrada, essa é a vantagem, o valor de entrada é simplesmente muito baixo. A partir de 10 reais você já pode se tornar
um cotista de um fundo imobiliário e já começar recebendo dividendos todo mês. Assim, o investimento em, como aqui fala, né, um fundo de investimento imobiliário é uma forma muito simples, assim, sem que você precisa separar uma grande quantidade de grana para poder comprar um imóvel, aí ter que se preocupar com burocracia de alugar, escritura, papel e tudo mais. É assim, uma forma extremamente simples de você poder investir no setor imobiliário sem diretamente estar exposto comprando ali um terreno, uma casa diretamente, né? Como funcionam os FIIs? Os FIIs funcionam como um condomínio de investidores, onde cada participante adquire cotas que representam uma fração do patrimônio do fundo. A gestão do fundo é realizada por profissionais especializados que tomam decisões sobre onde e como investir os recursos. Os rendimentos gerados, sejam por aluguéis ou pela valorização dos ativos, são distribuídos proporcionalmente ao cotista. Como eu falei, o fundo imobiliário é uma cotinha, é uma participação bem pequena que você tem sobre o investimento num imóvel, onde simplesmente um fundo tem os seus profissionais que gerem esse dinheiro, seja comprando imóveis, vendendo, recebendo aluguel, cuidando de tudo sem que você diretamente tenha que se expor a isso. E o investidor, através da sua conta em uma corretora, pode comprar cotas de um fundo imobiliário. E assim terá acesso a um vasto catálogo de imóveis físicos sem precisar investir uma grande quantia de dinheiro para adquirir o imóvel físico. É simplesmente dessa forma que funciona. Você vai na sua conta da corretora ou conta do banco, investe ali uma cotinha e pronto, você já está exposto ao setor imobiliário sem necessariamente dar entradas gigantescas, valores grandes para poder comprar um imóvel ou se preocupar com toda a burocracia e estrutura que é comprar um imóvel, manter, alugar, reformar e tudo mais. E ainda continuando no assunto de como que funciona, aqui a gente tem as cotas. Um fundo imobiliário é dividido em cotas, que representam uma pequena parte do patrimônio do fundo, sendo esta a cota patrimonial. A cota a mercado é o valor que os investidores estão negociando conforme a demanda daquele ativo. Aí entra no ponto de renda variável, onde simplesmente dependendo da notícia, dependendo da emoção que o mercado esteja sentindo, o que os investidores estão pensando, vai ter aquela oscilação nos valores. Vai ter gente que vai querer pagar mais alto, vai ter gente que vai querer pagar mais baixo, gente comprando e vendendo, e assim o valor fica oscilando a curto e longo prazo. Outra característica também das cotas é o tickers de final 11. Todos os fundos imobiliários listados na bolsa têm o ticker 11 no final, como por exemplo, aqui usando, né, o MXRF11, esse fundo imobiliário que é muito famoso, muito querido pela maioria dos investidores. Mas aqui, como diz, né, no caso dos fundos imobiliários da B3, eles são formados por 4 letras que representam a identidade do fundo, nesse caso MXRF, e o número 11 no final, que indica que se trata de um fundo imobiliário. Pode ainda ter uma letra B ao final do ticker, que mostra que é um fundo que é listado no mercado de balcão organizado na Bolsa Brasil Balcão, que daí é outro assunto, mas via de regra é assim. Fundo imobiliário é aqui as 4 primeiras letras e um 11 no final, indicando que é um fundo imobiliário. O valor das cotas varia de acordo com o fundo, onde a partir de R$ 10 você já pode começar a investir. Como eu falei, investir em fundos imobiliários é uma forma muito barata de você entrar no ramo de investimentos imobiliários. Onde, como eu falei, a partir de R$ 10 você já começa a investir e já recebe dividendos todo mês. Claro que isso varia sempre de cotas para cotas. Esses fundos imobiliários que custam R$ 10, que esse é o valor dele, são conhecidos como fundos base 10, porque sempre se mantém ali na média do valor de R$ 10 por cotas. E um exemplo disso é o ALZR11. Esse, inclusive, né, só um disclaimer aqui, é um fundo imobiliário que faz parte da minha carteira. Mas como exemplo aqui, esse aqui é o site Fundo Explorer. Como vocês podem ver, esse daqui era o valor no dia, né, que eu fiz a pesquisa, no dia que eu montei. Mas aqui vocês podem ver, ele custa R$ 10,62, sempre nessa média. E aqui a gente entra num ponto muito importante, que é o chamariz, que é o
simplesmente o brilho desse ouro que é o fundo imobiliário, que é os dividendos. Como que funciona? Os fundos imobiliários FIIs são obrigados a distribuir no mínimo 95% do seu lucro obtido com o aluguel dos imóveis ou rendimentos financeiros dos ativos do fundo. Essa distribuição deve ser feita no mínimo a cada 6 meses, embora a maioria dos fundos imobiliários distribua dividendos mensalmente, o que atrai investidores em busca da renda corrente. O que significa? Fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do seu lucro. E a regra é que ele deve distribuir no mínimo a cada 6 meses. Só que uma maneira assim de aderir, uma maneira de atrair muitos investidores, seja para aquele fundo ou no mercado, né, nesse setor, nessa categoria de investimento, é que eles pagam dividendos mensalmente. Assim, é muito raro até hoje. Eu particularmente nunca vi um fundo imobiliário que não pague todo mês. Assim, via de regra, se quer atrair novos investidores, distribuem dividendos mensalmente. É meio que regra, eu nunca vi, como eu falei, nenhum outro fundo imobiliário que não pague dividendos mensalmente. E assim como no valor das cotas, cada fundo imobiliário vai ter um valor diferente nos seus dividendos pagos. Tendo FIIs que pagam 10 centavos de dividendos por cota a R$ 1,10. É a mesma coisa que o valor das cotas. Cada fundo imobiliário vai ter ali uma temática diferente. Fundos imobiliários que custam base 10, né? Geralmente tendem a pagar 10 centavos de dividendo todo mês, o que dá ali sempre um dividend yield ali de 10 a 12% a 15%, depende muito do fundo. E outros fundos imobiliários que custam R$ 100, que via de regra, para os 10% de dividend yield, tem que dar no mínimo ali R$ 1 por cota. É assim que funciona, valores sempre dependendo do fundo e do valor. E uma coisa que é muito importante, eu sempre lembro para todo mundo que investe, lembre-se, deixa até um aviso bem claro aqui, a quantidade de dividendos que você recebe sempre será proporcional à quantidade de cotas que você tem e não o valor pago. Muita gente se confunde, tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários, sempre nessa parte. Você não vai receber mais dividendos, seu dividendo não vai ser maior necessariamente porque o valor da sua cota, porque o valor do seu fundo imobiliário, sua ação é caro. Sempre vai ser pela quantidade. Quanto mais fundos imobiliários você tiver, consequentemente, mais dividendos você vai ter. E o mesmo vale para ações. E agora a gente entra no tema dos tipos de fundos imobiliários. No mundo dos fundos imobiliários a gente tem diferentes categorias. E essas diferentes tipos de categoria dependem dos ativos, sempre dos ativos que compõem a sua carteira. Por exemplo, fundos de tijolos. Esses FIIs investem diretamente em imóveis físicos, gerando renda principalmente por meio de locação desses espaços. Via de regra, fundo de tijolo sempre tem um imóvel físico envolvido e, como aqui falou, ele gera renda através da locação desses imóveis físicos. Vale ressaltar que a nomenclatura FIIs de tijolo é informal. E mesmo dentro dessa categoria existem novas classificações, inclusive com a quantidade de inquilinos. E aqui nós temos os principais segmentos dentro dos fundos de tijolo. E aqui nós temos os shopping centers. Como o próprio nome já diz, é um fundo de tijolo que investe diretamente em centros comerciais. Nós temos também as lajes corporativas, que, como o próprio nome já diz, compram prédios e escritórios para locação. Temos também os galpões logísticos, alugam um espaço para empresas de logística e e-commerce. Esse aqui é um muito interessante. Como está tendo uma demanda muito crescente envolvendo negócios digitais, acaba que a tendência é que os galpões logísticos comecem a ter uma demanda muito maior e uma crescente muito maior. Empresas como Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee, qualquer uma dessas que não tem lojas físicas, mas vendem pela internet, necessariamente tem que ter um espaço para deixar os seus produtos. É aí que entra o ponto
muito interessante, onde galpões logísticos provavelmente, talvez, aí não vai prever no futuro, tenham uma demanda muito maior daqui para frente por causa dessa característica deles que dá essa vantagem, né, nesse avanço na internet e nos negócios digitais. Também temos os fundos de hospitais e universidades, investe em imóveis alugados para instituições de saúde e ensino, agências bancárias, né, adquire imóveis alugados para bancos e grandes empresas, como vocês podem ver aqui, alguns exemplos são Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, os bancões, né? Temos também os residenciais, investem em imóveis residenciais para locação, um segmento com menor participação assim no mercado, mas com grande potencial. Agora entramos num outro tipo de fundos imobiliários, que são os fundos imobiliários de papel. Fundos imobiliários não necessariamente investem somente em imóveis físicos. Como vocês podem ver, temos os fundos de papel, que esses investem em títulos financeiros ligados ao setor imobiliário. Um exemplo disso são os certificados de recebíveis imobiliários. São títulos ligados, títulos de dívidas ligados a financiamentos imobiliários. Temos também as letras de crédito imobiliário, são emitidas por bancos para financiar o setor. Debêntures imobiliárias são títulos de crédito de empresas do setor. E agora, fundos híbridos. Esses tipos de fundos são uma mistura, literalmente, uma mistura entre os fundos que investem em imóveis físicos e fundos que investem em papéis ligados ao setor imobiliário. Os FIIs híbridos misturam investimentos em imóveis físicos e títulos imobiliários. Dessa forma, o gestor pode alocar o capital conforme as oportunidades de mercado, o que dá ali um balanceamento muito bom. Se a taxa de juros está alta, ele pode estar se beneficiando muito investindo em títulos imobiliários. Já quando a taxa abaixa, vai ter uma demanda maior por imóveis físicos, por causa que o empréstimo está barato, o dinheiro está barato. Logo, vai ter oportunidade melhor para estar investindo em imóveis físicos para venda ou locação. Além disso, ao comprar uma cota, você está investindo em uma mistura de ativos, né? Como eu falei, que pode incluir imóveis físicos, como shoppings, galpões e escritórios, e títulos imobiliários, como CRIs e LCIs. FIIs híbridos também apresentam uma vantagem de diversificação de setores, o que traz por consequência mais estabilidades para a carteira e menos riscos. Temos também os fundos de desenvolvimento, que são focados em construção e incorporação de imóveis, novos imóveis. Os fundos de desenvolvimento financiam projetos imobiliários e vendem as unidades prontas, como vocês estão vendo aqui na imagem. Os fundos de desenvolvimento são uma opção voltada para investidores que desejam assumir riscos maiores em troca de um potencial de retorno elevado. Esses fundos concentram seus recursos na construção e no desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários, desde a fase de planejamento até a venda. Esses fundos imobiliários têm uma característica, né, como falou, de assumir um risco maior. O valor da cota dele são sempre muito alto, são assim, em torno de R$ 500 a R$ 1.000 para cima. Temos também os fundos de fundo, assim como a gente tem fundos imobiliários ligados à compra e venda, alocação de imóveis físicos, fundos ligados a título, nós temos os fundos de fundo, são os famosos FOFs. Os fundos de fundos, também chamados de FOFs, não investem diretamente em imóveis ou títulos, mas sim em outros fundos imobiliários. O rendimento vem dos dividendos dos fundos imobiliários investidos e da valorização das cotas. A principal vantagem dos FOFs é a sua capacidade de combinar diferentes tipos de fundos em uma única carteira, o que pode incluir fundos de tijolos, de papéis e até outros fundos híbridos. Com isso, o investidor ganha acesso a uma ampla variedade de ativos imobiliários sem precisar analisar individualmente cada fundo. Esse fundo aqui, ele literalmente talvez tenha a melhor estratégia de diversificação e talvez menos risco. Por quê? Porque você está investindo num fundo que compra outros tipos de fundo. Logo, a sua diversificação é gigantesca por causa dessa característica aqui. Temos também os famosos FIAGROS, que começaram a ficar muito famosos no mercado recentemente. Como o próprio nome já diz, os FIAGROS, fundos de investimento nas cadeias
produtivas agroindustriais são uma modalidade de fundos voltados para o agronegócio. Os ativos de um FIAGRO podem incluir títulos de dívida, como certificado de recebíveis de agronegócio, os CRAs, CRAs, propriedades rurais ou até participações em empresas do setor agrícola. Os rendimentos podem vir da valorização dos ativos, do aluguel de propriedades rurais e dos juros pagos pelos títulos. É a mesma coisa que um fundo que investe em imóveis físicos e um fundo de papel. A diferença é que são propriedades rurais. Agora a gente entra num outro ponto muito interessante e muito importante se você deseja investir nessa categoria de investimentos, que é o que analisar. E lembrando que é um ponto muito interessante de que todos os dados que eu mostrar aqui, eles estão disponíveis no site Fundo Explorer, como está escrito aqui. Você pesquisa e você vai ter acesso a todos esses dados que eu vou estar mostrando aqui para vocês, aonde analisar e tudo certinho. Mas entrando aqui no assunto, o primeiro ponto muito importante se analisar é a taxa de vacância. A taxa de vacância é a métrica que mede o espaço vazio em um fundo de tijolo, como lajes corporativas, shoppings e galpões logísticos. Para investidores em fundos imobiliários, ela é um indicador crucial de risco e maior inimigo dos dividendos, pois imóveis vazios não geram renda. Resumindo, quanto menor a taxa de vacância ou até mesmo zerado a taxa de vacância, melhor. Pense que você tem um imóvel, parte desse imóvel está vazio ou até mesmo uma sala de uma laje corporativa está vazia, está sem lugar. Logo, significa que é menos dinheiro entrando no seu bolso. Ali é uma chance que você tem de alugar para alguém e receber mais dividendos, receber mais em cima disso. Logo, quando a taxa de vacância é maior, significa que você está deixando de ganhar muito dinheiro. Aqui, como vocês podem ver, a taxa de vacância seria essa aqui em azul escuro, que está zerada, quase zerada pelo menos. E as outras são a vacância física e financeira. Logo, a vacância física leva à vacância financeira consequentemente. Temos também aqui o Dividend Yield, que é o que eu estava falando, com relação à cota e os dividendos. O Dividend Yield, assim como nas ações, tem o mesmo princípio, a mesma funcionalidade. É um indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos cotistas. Ele mostra a relação entre os dividendos distribuídos e o preço atual da cota. Não tem segredo, o cálculo é feito da seguinte maneira: o Dividend Yield é o valor que você recebeu de dividendo em cima do valor atual da cota. Como a gente pode ver aqui, o exemplo aqui é o HGLG. Você entrando lá no site, arrastando para baixo, você já chega ao histórico de dividendo, onde é aqui no cantinho que está o Dividend Yield. A dica é: procure sempre fundos imobiliários que tenham um Dividend Yield mínimo de 10%. E quanto maior, melhor. Temos também o P sobre VP, o P sobre VP é um indicador financeiro importante usado para avaliar o valor de uma empresa. Ele compara quanto uma empresa vale no mercado de ações com seu valor contábil real, que é essencialmente seus ativos totais menos a sua dívida. O que significa que esse aqui é um indicador muito importante, assim como todos os outros, que é P sobre VP acima de 1, significa que o fundo imobiliário está caro, você está pagando ali um valor maior do que deveria naquela cota, ou ela está cotada acima do que a soma de todos os seus imóveis somado junto, dividido pela quantidade de cotista. P sobre VP acima de 1, caro. P sobre VP abaixo de 1 significa que ele está barato, você está comprando com desconto. Novamente, aqui esse aqui é o exemplo com o HGLG, mas vocês podem ver que aqui em cima, logo quando você entra e pesquisa um fundo imobiliário, ele já aparece aqui nessa telinha, aqui o seu P sobre VP, que no caso, aqui no HGLG, significa que você está comprando ele abaixo do seu valor patrimonial, o que significa que é algo muito bom, você está comprando com desconto essa cota. Temos aqui também a liquidez, A liquidez dos FIIs refere-se à facilidade com que as cotas do fundo de investimento imobiliário podem ser compradas ou vendidas no mercado. Investidores devem considerar esse aspecto para tomar decisões mais informadas. Não é somente analisar dividendo, se você está comprando com desconto ou não, mas a liquidez também importa para saber a velocidade com que você vai
comprar. Fundos, né, com maior liquidez, como a gente sabe, significa que a gente pode comprar e vender, ou então se desfazer mais rapidamente ou adquirir rapidamente cotas deste fundo imobiliário. Isso é algo muito interessante para ser analisado. Temos também a diversificação, que é a quantidade de imóveis que o fundo imobiliário tem. Claro que isso aqui vale para os fundos imobiliários que investem em imóveis físicos, né? Arrastando novamente lá para baixo, quando você entra no fundo Explorer, você pode ver aqui, no caso a alocação dos ativos do HGLG, a gente pode ver que ele tem 28 ativos distribuídos em 6 estados diferentes, né? São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Isso é algo muito bom porque traz uma diversificação muito maior. Se por algum motivo algum imóvel ficar sem locação, acontecer alguma coisa, você tem muitos outros que ajudam ali a conter uma vacância extremamente grande. Como está aqui, quanto mais imóveis, melhor. Temos também, consequentemente, a localização, né? Imóveis bem localizados tendem a ter uma procura-demanda maior, o que consequentemente gera baixa taxas de vacância. Está tudo conectado aqui, né? E para você saber se aquele imóvel é bom, se ele está com uma fachada bonita, ele está localizado num lugar movimentado, que vai dar uma demanda muito maior sobre aquele lugar, você vindo para baixo aqui depois dessa telinha, aqui vai aparecer o endereço de cada imóvel dele, onde você pode pesquisar ali, entrar no Google Maps e der uma olhada de como que está a fachada, onde que está e tudo mais. Temos aqui também a renda recorrente. Isso é algo muito importante. Não é somente olhar o tamanho do dividendo ou dividend yield, quanto maior melhor, mas um fator também muito interessante para você estar dando uma olhada é ver como que é feita a distribuição dos dividendos. Se é feita ali de uma maneira consistente, sempre mantendo um padrão, ou se é irregular, com valores alto, baixo, sempre alternando, né? Consequentemente, pagamentos regulares de dividendos são melhores pela previsão consistente nos pagamentos. Significa que no futuro, depois de você ter adquirido uma grande quantidade de fundo imobiliário, uma posição favorável, você pode simplesmente viver disso, né, dessa renda passiva, ali sabendo que todo mês vai manter constante ali a renda, não tendo nessas alteração muito louca no pagamento dos dividendos. Outro ponto também muito importante é a relação com os investidores. Veja se a distribuição, se a divulgação dos relatórios é feita de maneira regular e transparente sobre os acontecimentos mais recentes. Novamente, você arrastando até o final da página no fundo Explorer, você pode estar dando uma olhada nos comunicados e entrando aqui e dando uma olhada, lendo, vendo como que está o investimento, como que está dentro do fundo, quem são os gestores, o que eles pensam a relação com o futuro do investimento do fundo imobiliário. E agora a gente para dar uma olhada vantagem dos fundos imobiliários. Vantagens dos fundos imobiliários são as seguintes: renda mensal. A maioria dos fundos imobiliários distribui rendimentos regularmente, muitas vezes isentos de imposto de renda para pessoas físicas, o que é algo muito bom. Como eu falei, se você quer montar uma carteira de dividendos, uma carteira de aposentadoria, para viver disso lá no futuro, os fundos imobiliários são perfeitos para isso, porque pagam dividendo regularmente todo mês. E acessibilidade também, com pouco dinheiro já é possível comprar cotas, ao contrário do que é comprar imóveis físicos, que exige um alto investimento de capital. Como eu falei, com R$10, às vezes até menos, tem fundo imobiliário que custa menos, R$7, R$8, você já pode estar começando a investir e recebendo dividendos todo mês. Temos também diversificação, que permite investir em diferentes tipos de imóveis e setores: shopping, escritórios, logística, hospitais, etc. Novamente atrelado com a acessibilidade. Com pouco investimento, você já pode estar muito diversificado em diferentes tipos de setores da economia, no setor de investimentos em imóveis, né? Liquidez também. As cotas podem ser negociadas na bolsa, ao contrário de um imóvel que pode levar meses para ser vendido. Aqui não tem muito o que dizer, né? A gente sabe que qualquer investimento na bolsa, às vezes até o pior, é muito mais rápido de comprar, vender, se desfazer do que um imóvel físico, que muitas vezes fica
anos e anos ali sem ninguém dar uma olhada, sem ninguém querer comprar, sem interesse, somente às vezes se desvalorizando, pode ser, se desgastando e você gastando com manutenção com referente àquele imóvel. Temos também a gestão profissional. Quem investe não precisa se preocupar com burocracia, manutenção ou administração de imóveis, porque já tem os profissionais responsáveis por isso. Como eu falei, você fazendo a sua parte, a lição de casa, dando uma olhada ali naqueles indicadores que eu mostrei para vocês, aí só resta no final uma gestão profissional para cuidar do seu dinheiro e investir da melhor maneira possível. Mas agora a gente também entra num ponto interessante que deve ser falado, que é o risco dos fundos imobiliários. O primeiro risco aqui é a variação dos preços. As cotas do fundo imobiliário podem oscilar conforme a economia e o mercado imobiliário. O que significa que, como eu falei, a curto prazo e também a longo prazo, você vai ter a variação do preço das cotas. Vacância e inadimplência. Se o imóvel ficar vazio ou sem inquilino, ou os inquilinos atrasarem o pagamento, os rendimentos podem cair. Isso é algo que afeta, como eu falei, a taxa de vacância é algo que afeta muito com relação aos dividendos daquele fundo imobiliário. E também temos a taxa de administração, que é a taxa de administração que está atrelada com a gestão dos profissionais, que é o valor que você paga para a taxa, né, que está cuidando daqueles imóveis, cuidando da locação, aluguel e burocracia de todos aqueles papéis. E chegamos aqui na conclusão final, né? Fundos imobiliários são uma excelente opção para quem quer investir no setor imobiliário com mais flexibilidade, menos burocracia e potencial de renda passiva. Porém, é essencial escolher fundos sólidos, analisar riscos e diversificar os investimentos. Se você deseja investir com foco em rendimentos e valorização no longo prazo, os FIIs podem ser um bom caminho. No final das contas, fundos imobiliários, assim como qualquer outro investimento, necessita ali um tempo para você estudar, fazer a sua lição de casa, analisar fundos, saber como é que funciona, como que aquele fundo imobiliário ganha dinheiro, aonde que ele está investido, quais que são os riscos. Também, como eu falei ali, são um excelente potencial de renda passiva por causa dessa característica única e muito boa, o que atrai a maioria dos investidores, que é o pagamento de dividendos mensal, diferente das ações, né? Como a gente sabe, ações não pagam dividendos mensalmente, somente tem algumas ali diferenciais, só que a grande maioria ali não tem essa característica que os fundos imobiliários têm. Rapaziada, esse aqui foi o vídeo, essa aqui foi a segunda aula sobre investimentos e a primeira parte, né, a introdução sobre investimentos de renda variável. No próximo vídeo aqui eu vou estar trazendo sobre as ações, como que funciona, o que você deve analisar, como é que os tipos de ações, característica delas e tudo mais. Se vocês curtiram esse vídeo, já deixem o seu like, que isso ajuda muito a chegar a outras pessoas que também estão interessadas, que também querem aprender o básico sobre investimentos, né, na renda variável, para poderem começar a investir. Comentem aqui suas dúvidas, que eu estou sempre lendo e respondendo na medida do possível. E rapaziada, também se inscrevam aqui no canal, né, o Pablito Investidor, para poder estar acompanhando mais vídeos como esse, né? Sejam vídeos sobre investimentos, aportes, o último aulão, né, que eu soltei, lições que eu aprendi e tudo mais, aportes ali, novos investimentos, novas ações para carteira. Desde já eu sou muito grato a todos os 326 inscritos que, como eu sempre falo, acompanham, gostam de ver as atualizações, querem saber como é que funciona, básico, tirar suas dúvidas. Eu sou muito grato a todos vocês e também aos 2072 seguidores que me acompanham no TikTok, né? Que também o nome é Pablito Investidor. Aqui eu tô sempre postando, né, atualizações diárias, lições que eu aprendi e tudo mais, vídeos mais curtos e condensados ali para quem quer um conteúdo rápido e tudo mais. Mas desde já eu sou muito grato a tanto quem me segue no TikTok quanto aos inscritos do canal do YouTube. E rapaziada, tamo junto e até a próxima.